trabalhos aqui, os trabalhos matutinos, louvando a Deus. Vou convidar os irmãos que se colocam de pé. Nós vamos louvar a Deus com a canção Uma Nova História. O Evangelho significa novidade de vida. E nós precisamos aprender de Deus a cada dia, porque nós somos seres em aperfeiçoamento. E que a cada dia nós possamos viver uma nova história de Deus para nossas vidas. Que nós possamos nos despir de tudo aquilo que não agrada a Deus, mas que de alguma maneira nos acompanha. E que o Espírito Santo nos aperfeiçoe a cada dia. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Graças a Deus, nós continuaremos a louvar o Senhor, dessa vez com a canção Calmo, Sereno e Tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Lara, 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 só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Podem sentar, queridos. Nós vamos orar a Deus agradecendo por esse primeiro momento. E em seguida o pastor Cleverson nos dará a ministração da palavra. Senhor nosso Deus, obrigado, Deus, por esse primeiro momento. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. Abençoa a vida do pastor Cleverson, que nos trará, Senhor, a palavra. Que mais uma vez nós sejamos, Senhor, abençoados pelo alimento que vem de Ti, Senhor. Necessitamos aprender, necessitamos, Senhor, da Tua mudança, Senhor, para as nossas vidas. Fala conosco conforme nossas necessidades, não conforme as nossas vontades, Senhor. E nos abençoa de tal forma para que cheguemos ao ponto de termos as nossas vontades, Senhor, em conformidade com o Teu Espírito Santo e com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Diz assim: naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourive chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo,
está convencendo e desviando um grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para a frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. De maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isto, encerrou a assembleia. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, para estudar a Tua palavra, para ouvir, Senhor, de Ti aquilo que Tu tens para nós. E nós te imploramos mais uma vez que nessa manhã Tu continues falando ao nosso coração, pois precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala conosco, essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Senta um pouquinho. Queridos, nós estamos aos domingos pela manhã, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, e a gente já está caminhando para encerrar Atos, que uns dias a gente encerra, talvez até o final do ano a gente consiga encerrar. Já temos aí o quê? 2 anos, né? Estudando Atos dos Apóstolos. E em um determinado momento, na primeira parte do livro, realmente o nome é coerente, Atos dos Apóstolos. Mas do capítulo 10 para frente, do capítulo 9 para frente, a gente podia chamar Atos de Paulo, né? Porque é praticamente um resumo das viagens missionárias de Paulo e daquilo que ele conquistou. E agora nós estamos naquela que é a sua segunda viagem missionária, quando ele chega a Éfeso, passando por Corinto e tudo mais. E em Éfeso muita coisa aconteceu, e eu gostaria de nessa manhã refletir com vocês sobre aquilo que nós damos como verdade hoje, mas que de fato nós não conhecemos. A palavra de Deus nos mostra um grande tumulto causado a partir do processo de evangelização começado lá em Éfeso por Paulo, Apolo e tantos outros que estavam fazendo parte dessa caravana missionária. Lucas, que foi escritor, né, o redator desse texto. E o tumulto começou em Éfeso quando? Quando mexeram no bolso dos artífices. E interessante que, embora
esse texto seja um texto antigo, ele é bem atual. Porque eu não sei dizer com precisão, mas eu sei que a igreja moderna hoje tem se tornado uma igreja extremamente, como eu diria, sem ofender. Uma igreja que dá muito crédito aos recursos financeiros. Por essa razão, hoje se tornou um comércio aparentemente bem lucrativo para alguns, né? Eu lembro bem eu estava numa conversa com os meninos lá em Feira de Santana, naqueles intervalos entre as cirurgias, né? A gente fica nas conversas ali, nas prosas, ou no momento do coffee. E aí, o professor Ronaldo sempre me chama de pastor, né? Pastor Clécio vai orar, pastor não sei o quê. E aí um colega meu perguntou, vem cá, tu é pastor mesmo? Eu disse, sou. Ele disse, então você não tem problema de venda, porque pastor, né, leva todo mundo na conversa e tal. Aí eu disse, bom, essa é a imagem que ele tem de pastor. Pastor é o quê? Na verdade é um vendedor. Vendedor de sonhos, vendedor de promessas, em muitos casos vendedor de ilusões. A gente vê aqui que Demétrio e seu amigo estavam preocupados com a fonte de lucro cessar. É claro que todos nós temos uma preocupação com a nossa estabilidade financeira, trabalha, se não todos, né? A gente tem necessidades básicas que precisam ser supridas. Comer, uma casa, roupa. Mas agora esse tempo tem feito frio, né? Hoje estávamos a 17 graus de manhã cedo. Então, pra gente isso é frio. Embora a Evelyn tenha mandado ela sempre faz os printzinhos, manda pra gente lá. Aí, essa semana ela mandou tava 3 graus. Outro dia mandou tava 4. E aí disse, olha, essa semana ela mandou tava 11 graus, eu acho que meio-dia. Disse, aí tá verão, né? Verão. Aí eu mandei de 21 aqui pra gente dizer, aqui tá frio. 21 tá frio pra gente. Mas nós temos as básicas. Porém, quando as boas novas do Evangelho passam a ser, a sua importância, ela vem do retorno financeiro que ela pode produzir, alguma coisa, né? E nós vemos, queridos, que isso tem se tornado tão comum que o Evangelho passou a ser o quê? Você vai prosperar, você precisa crescer, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você isso, você aquilo outro. E nós, sem perceber, tiramos Jesus Cristo do centro e nos colocamos no centro para que as minhas necessidades sejam supridas. Nós substituímos o culto a Deus por um culto a nós mesmos. Então, qual é a finalidade do culto? A finalidade do culto moderno é fazer as pessoas se sentir bem. Você sair da igreja com aquela sensação de que está tudo ok, que Deus está do seu lado. E nós, sem perceber, ou percebendo e porque é cômodo, né, deixamos assim, a gente tira Deus do centro, coloca Deus aqui no ladinho, eu me coloco no centro e o papel de Deus passa a ser o quê? Suprir as minhas necessidades. A gente começa a criar um Deus, e esse Deus com D minúsculo, que serve para suprir as minhas necessidades. Deus serve para me dar uma casa, um carro, um marido, uma esposa, dinheiro na conta, e o que porventura mais eu precisar, saúde, né? E por aí se vai. E sem perceber, irmãos, muitas pessoas têm dado crédito a esse tipo de falsa boa nova, que vem para matar, roubar e destruir, que vem para tentar colocar Deus num subplano, tentar tornar Deus um Deus com D minúsculo, e eu tomo o lugar de Deus. O que aconteceu com a famosa Ártemis dos Efésios? Onde está Éfeso hoje? Um monte de ruínas,
né? Bonito você ver as fotos lá da biblioteca de Éfeso, do teatro de Éfeso. Eu tenho vontade de dar um pulinho por lá para conhecer, porque parece ser muito bonito. Mas tudo isso passou. Por quê? Porque ninguém pode ficar no lugar de Deus, a não ser Ele mesmo. O Senhor vai remover todo aquele que tentar se colocar no lugar dele. E isso serve para nós. Não tente se colocar no lugar de Deus, porque Deus vai remover você do trono, porque esse lugar não lhe pertence. E, irmãos, essa idolatria, ela tem se mostrado hoje de várias formas. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a vinda dela é muito sutil, é muito... Sabe? A gente não... O inimigo, o diabo, ele não vem com uma plaquinha escrita, eu sou o diabo, eu venho matar, roubar e destruir. Ele vem disfarçado, ele vem com meias verdades, ele não vem trazendo uma mentira de frente. Ele vem com um princípio de verdade, ele introduz a mentira. Basta nós imaginarmos como era a nossa sociedade há bem pouco tempo atrás. 20, 30 anos atrás, nós tínhamos muitas coisas que foram mudando sutilmente, mudando, e hoje são, aspas, normais, e as pessoas já se você fala o contrário, aquilo já ofende as pessoas. Mas há bem pouco tempo atrás isso não era assim. Nós evoluímos ou involuímos. E, queridos irmãos, tudo começa quando nós não conhecemos a Deus. Eu quero partir de um pressuposto de que esses homens que serviam a Ártemis, eles tinham um coração bom e queriam, de fato, agradar a Deus, que na forma deles enxergarem era essa Ártemis. Quantas pessoas perto de nós hoje querem agradar a Deus, mas o caminho que eles conheceram foi aquele. O caminho que eles conhecem para, aspas, chegar a Deus é esse, de idolatria, de pagar promessas, de um Deus serviçal. Mas hoje, nós precisamos continuar pregando o verdadeiro evangelho. Nós precisamos continuar falando da verdadeira boa nova, que é através de Jesus Cristo. E qual é a verdadeira boa nova? A gente tem um desafio, né? Se Jesus não veio para te dar um carro, uma casa, uma esposa, um marido, dinheiro na conta, veio fazer o que mesmo? Se eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nos diz também, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quando a gente está às quintas-feiras estudando João, então nós vamos aproveitar, né? Abra aí sua Bíblia em João capítulo 17. E Jesus, ele fala sobre vida eterna. E eu gosto muito desse texto, porque para mim ele é especial. João 17, Evangelho de João 17, versículo 3. Quando Jesus disse, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Jesus Cristo. E o que é que nós estamos buscando conhecer? Fórmulas de ficar rico. A gente tem buscado conhecer tanta coisa,
mas a gente não tem buscado conhecer a Deus, a Jesus Cristo. E o fato isso é tão crítico na vida da gente, que quando eu observo, você conhece a voz da sua esposa, do seu marido, de um amigo próximo, hoje o telefone já dedura quem está ligando, mas não foi sempre assim. Houve um tempo, acredite em mim, que não existia esse negócio de identificador de BINA, como tem hoje, né? Tinha que pagar o BINA. Tinha que pagar o BINA. E era caro, não era barato, não. Quando a pessoa ligava, que você ouvia a voz, na maioria das vezes você dizia: fulano, bom dia, fulano, como é que você está? Hoje não, né? Você olha na tela, ele já disse quem é que está falando. Mas quando nós conhecemos alguém, uma das primeiras características é que nós conhecemos a voz dessa pessoa. Ela é fácil, identificável para a gente. Pergunta: você conhece a voz de Deus? Por que a gente tropeça tanto? Porque o inimigo tenta imitar a voz de Deus, tenta se fazer parecido com Deus. Eu lembro com muita tristeza de um casal muito querido meu, que era membro de uma igreja que a gente fazia parte. E aí um dia ele me procurou, eu não lembro se era pastor já. Ele disse: ô Cleverson, eu vou mudar de igreja. Isso é mesmo? O que está acontecendo? Não, porque Deus falou comigo que meu lugar era tal lugar. Esse cara, se Deus falou com você, não tem o que se discutir. Tá resolvida a questão. Vá, Deus lhe abençoe, eu orei por ele, abençoei. Pouco tempo depois, ele desviou do evangelho, se separou da esposa. Será que ele ouviu mesmo a voz de Deus? Será que essa foi a voz de Deus mesmo? E aí, muitos anos depois, a gente conversando, eu fui fazer uma visita à casa dele. E aí ele disse: eu tenho uma dor no meu coração. Eu disse: diga, meu filho, o que é que foi? Ele disse: na época que eu separei da minha esposa, você não me ajudou. Eu disse: cara, tu não disse que teu pastor era fulano de tal, que você estava indo para lá? Eu não ia. Isso é falta de ética, você está sob o cuidado de alguém. Se você tivesse pelo menos dito assim: Cleverson, me ajuda aí. Mas eu não podia entrar numa seara de outro colega para... Me perdoe, mas você me disse que Deus tinha lhe dito, eu lembro bem disso. Você me falou que Deus tinha lhe dito que seu lugar era em tal lugar. O que acontece? Quando a gente não conhece a voz de Deus, a gente pode seguir outras vozes achando que é de Deus. E quase sempre o resultado disso é muito duro. A cidade de Éfeso, embora tenha sido uma cidade muito evangelizada, embora tenha sido uma cidade onde seu pastor foi um dos pastores mais famosos para nós, né? Timóteo, pastoreou aquela igreja durante muito tempo. Terminou sendo uma cidade destruída, uma cidade hoje virou um palco turístico, mas arqueológico, né? Arqueológico, e perdeu sua importância, sua relevância. Onde está Ártemis? Onde estão todos aqueles que tentaram se colocar no lugar de Deus? Então, muito cuidado. Deus nos ama a tal ponto de entregar Jesus. Eu gosto muito do texto bíblico quando diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O cristianismo é a única religião onde é Deus que provê todas as coisas. Ele provê a nossa salvação, Ele provê a nossa libertação, Ele provê a nossa redenção. Exige de nós o quê? Requer de nós o quê? Uma vida de intimidade com Ele.
sacrifícios, esses sacrifícios foram o princípio para aquilo que nós precisamos viver hoje. Qual é o sacrifício da vida do cristão hoje? Amar é um sacrifício. Eu resumiria o sacrifício no seguinte: na cruz. Porque, né, a ela remete todas as coisas. O amor, a renúncia, a humildade, aquilo que a gente tanto preza em nossas vidas e que de fato não vale nada. Tudo isso se resume na cruz. E Jesus foi exemplo. Ele foi para a cruz para que a gente também aprendesse que nosso lugar é na cruz. Lugar de renúncia, lugar de morte, mas também que abre portas para a ressurreição. Que o Senhor possa nos conduzir para esse lugar. Que nós entendamos que não são através de artifícios como esses que o povo de Éfeso buscava que vão fazer mudança em nossas vidas. Não são essas falsas promessas desse falso evangelho, mas é uma vida de renúncia, uma vida de proximidade com Cristo. A pergunta de hoje pela manhã é: você conhece a voz do seu Senhor? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença para Te apresentar nossas vidas, para, Senhor, Te implorar que Teu Santo Espírito continue ministrando ao nosso coração nesse dia. Pai, nós temos percebido que na maioria das vezes nós não conseguimos identificar direito a Tua voz. E por causa disso, Pai, nós temos feito como o povo de Éfeso, muitas vezes aplaudido e adorado falsos deuses. Temos, Senhor, idolatrado a nós mesmos, idolatrado nossas necessidades, idolatrado aquilo que julgamos ser importante para nós. E com isso, Senhor, temos tirado o Senhor do centro das nossas vidas para que nós mesmos assumamos esse lugar. Nós nessa manhã queremos nos arrepender disso. Nós nessa manhã, Senhor, queremos novamente restituir ao Senhor o centro das nossas vidas. E te pedir, Pai, nos conduz, nos direciona, nos leva, Senhor, para o centro da Tua vontade. Porque lá, Senhor, com certeza nós estaremos sempre felizes, agradaremos o Teu coração. Continua a falar conosco durante esse dia, continua a ministrar ao nosso coração. Desfaz, Senhor, toda a mentira do inimigo em nossas mentes. E faz, Senhor, com que a Tua verdade se estabeleça em nossas vidas. Nós Te adoramos e não há outro além de Ti. Te bendizemos, Senhor, porque Tu és Deus em nossas vidas. E Te damos, Senhor, toda a primazia em nossos corações. Seu centro de nossas vidas, essa é nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo continue nos abençoando.